Sejam de luz, sejam bem-vindos ao nosso canal Conexões Infinitas. Eu sou a Madu e hoje vamos propor-nos então fazer a vossa leitura para o mês de março, para a segunda quinzena. Portanto, especial amor para os nossos queridos nativos de Sagitário. Também para quem tem a Lua, Ascendente ou Vênus neste signo. Igualmente para quem tem uma relação próxima dos nossos queridos nativos de Sagitário. É uma leitura generalizada, não esqueçam, fiquem apenas e somente com aquilo que ressoa convosco. É uma leitura intemporal, como quaisquer das nossas leituras, muito embora ela esteja então designada para a segunda quinzena de março, ela tem validade para quando for então encontrada. Muito bem, vamos então pedir que nos sejam oferecidas as mensagens que vos devemos transmitir para este trabalho durante a segunda quinzena de março. Vamos então encontrar as cartas para falar convosco. Muito bem, então já temos as cartas necessárias. Vamos proceder à sua leitura, à sua clarificação, se for necessário, e à mensagem final para ampliar, então, um pouco mais esta mensagem. A primeira carta que saiu para vós é a carta do 7 de ouros. É uma carta de muito trabalho, uma carta de muita paciência, uma carta de uma atitude muito forte de se manterem, então, íntegros no vosso propósito. Carta seguinte, a carta do Imperador, que juntamente com esta carta mostra uma fortíssima vontade de manterem os vossos estatutos, o vosso bem-estar, de serem então pessoas estáveis. É uma condição absolutamente essencial na vossa vida. A carta dos amantes, aos enamorados. Muito bem. É uma carta muito bonita, uma carta que não necessita de apresentação e que faz todo o sentido aparecer então numa tiragem como esta, que é uma tiragem dedicada então ao especial amor. Muito bem. Vamos então ver a carta seguinte. A carta seguinte é o 3 de paus e é uma carta que mostra aqui que alguém tomou uma decisão e alguém está a preparar-se para dar um passo para então fazer uso dessa decisão que tomou. Simbolicamente os navios estão a aproximar-se, isto é, realmente está o momento exato de dar o passo para tomar então a decisão necessária. A carta seguinte é a carta do Rei de Ouros. É uma carta de muita estabilidade. Já estávamos aqui então a sentir essa energia com a carta do Imperador e a carta do 7 de ouros. É então um trabalho que, em conjunto, a vossa paciência e a vossa decisão e dedicação a este trabalho faz de vós então este rei de ouros, independentemente do género, é apenas a energia que estamos a falar. Então, traz-vos então a estabilidade que tanto desejam. A carta seguinte é a carta do 4 de espadas. Fala aqui de momento de pausa, alguma pausa necessária para que recobrem forças de alguma situação, de alguma circunstância para a qual tinham necessidade então de estabilidade, para encontrarem motivação, para encontrarem forças físicas, para meditarem, enfim. A carta seguinte é a carta do pajem de ouros. Tanto pode significar a vossa disponibilidade para oferecer algo a alguém, estabilidade, por exemplo. Pode ser uma mensagem, pode ser um aproximar, pode ser uma situação em que pode ser da vossa parte para alguém ou de alguém para vós. Então acontece aqui este pajem, alguém pode mostrar também alguém mais jovem, alguém que terá uma idade com alguma diferença de vós, não para todos, e que há aqui de facto uma oferta, uma troca. Esta troca pode ser uma oferta de estabilidade, uma mensagem, um convite, um pedido de desculpas, enfim, pode ser também a apresentação
de uma alternativa relativamente aqui a esta tomada de decisão, enfim, que para cada um de vós se aplicará. Contudo, existe aqui este movimento. Carta seguinte, 5 de paus, um pouco aqui de beligerância, alguém um pouco nervoso, eventualmente por essa razão escolhe então este momento de paz, de estabilidade, para poder então equilibrar a sua experiência. A carta do Rei de Espadas, eventualmente este nervosismo terá a ver com a concretização de situações que não estavam muito bem esclarecidas, e aqui o Rei de Espadas fala então de levar as coisas de facto a um diálogo correto, lógico, muito claro, e esclarecer todas e quaisquer dúvidas ou qualquer situação que esteja menos visível. Portanto, aqui um trabalho muito forte, muito intenso. Daí o vosso nervosismo, daí a necessidade então de acalmar e repousar. Exatamente porque algumas situações ainda não estão muito bem definidas na vossa vida aqui com a Lua. Alguma coisa ainda está um pouco na penumbra, existe aqui a necessidade de friar alguns receios, de tentar equilibrar situações que provavelmente vos deixam em dúvida, e daí de facto esta atitude de tranquilizarem para estabilizarem este nervosismo, este stress. Bom, podemos pensar para aqui, perante o que temos aqui na nossa frente, decisões a serem tomadas relativamente para alguns de vós a situações amorosas, um intenso trabalho de procura de estabilidade. Pode ter havido aqui alguma situação em que se apartaram um pouco também desta relação, querem reatar esta situação para alguns de vós, e aqui existe algum nervosismo, existe alguma situação que tem que ser esclarecida, e mostra-nos aqui o vosso empenho em estarem estáveis para que possam de facto dar este passo e ficarem então bem convosco e bem com o vosso ser amado. Vou pedir algumas explicações breves, eventualmente perceber o que faz ali o 3 de paus. As cartas já estavam previamente baralhadas. Por favor, português, o que faz ali o 3 de paus? O que faz ali o 3 de paus? Ok, são muitas cartas. Muitas cartas. São muitas cartas. Por favor, o que faz ali o 3 de paus? Muito bem, 3 de paus, explicado por 2 de paus, obviamente é a ação imediatamente anterior, tomar a decisão para dar o passo. Então, algumas decisões tiveram que ser tomadas quando desta paragem. Muito bem, vamos então pedir explicação mais profunda para o 4 de paus, o que significa o 4 de paus. Temos aqui, sem dúvida, de novo a Lua a explicar essa situação, já tínhamos visto aqui em baixo, não deixa de não fazer sentido. A Lua é, de facto, a explicação. São estas situações que não estão muito bem esclarecidas e que vos deixaram um pouco nervosos, e que neste momento implica, de facto, aqui um diálogo aberto para vós. Muito bem. Foi exatamente a Lua que provocou tudo isso. Muito bem, então vamos pedir explicação agora para o 5 de paus. Sabemos que tem a ver então com o movimento anterior. Julgamento. Coisa maravilhosa. O julgamento fala então aqui de, depois de terem procurado então dentro de vós alguma estabilidade, a espiritualidade diz-vos então que não foi em vão esta situação, nem estas separações, se é que ela existiu, se é que elas existiram, tem exatamente a ver com um trabalho vosso que havia necessidade então de aperfeiçoar. A carta de julgamento garante então que esta situação convosco vai ser então resolvida. Se não está a ser já resolvida, esta energia traz então renovo, traz estabilidade, traz renascer, traz perdão, traz compreensão, traz reconciliação, se ela for necessária aqui. Portanto, traz aqui o renovar das situações, caso realmente caibam na vossa vida. Muito bem. Visto que a carta da Lua está 2 vezes sobre a mesa, vamos pedir explicação para a energia da carta da Lua e ver se são muitas cartas. Peço perdão.
Queremos então esclarecimento para a carta da Lua. Ok. 9 de espadas. Terminar então com fardos a nível emocional, que levaram provavelmente com esta Lua então a algum esgotamento, a algum cansaço muito grande, de onde querem sair, porque o que querem de facto oferecer é uma taça de amor a alguém. Então, quer o desajuste tenha sido provocado por vós, quer pelo vosso ser amado, existe aqui então o selar de toda esta situação com amor. A carta do julgamento já nos trazia então essa energia da parte da espiritualidade e vamos então, visto que está claro, obviamente existe aqui N histórias, mas de uma maneira geral, visto que é uma leitura generalizada, pode aplicar-se àquilo que já falámos, obviamente. A carta dos amantes também nos traz aqui a certeza de realmente de reencontro. Não temos dúvidas então para vós, com esta taça então de amor, que na vossa vida tudo vai correr muito bem. Implicitamente nesta moeda simbólica que este pajem está a oferecer, está também implícito então esta oferta de amor. Muito bem. E um pedido de perdão ou desculpa se for necessário e também humildemente receber esse pedido se também couber na vossa vida e for necessário. Vamos pedir então uma explicação final para esta tiragem. Temos aqui 3 cartas, 5, 6. Muito bem, então temos aqui a explicação final. Muito bem, 4 de paus. Queridos consulentes, 4 de paus é a carta do festejar então o quê? Festejar então a reunião então deste casal, o festejo, o celebrar, então, muito bem. A carta é muito bonita. 5 de espadas, algum nervosismo. 5 de espadas, um nervosismo grande, mas aqui este nervosismo é traduzido com uma atitude de não beligerância, portanto, entender a circunstância e baixar as armas. Não é, de facto, com esse tipo de armas que resolvem as situações. Algum momento de pausa, que vimos ali com o 4 de espadas. Este também mostra ser, então, para vós que houve aqui uma pausa nesta relação, tomarem então o balanço para perceberem exatamente o que é importante para vós e o que é que não é importante. Então tem aqui, de facto, a explicação, então estudarem as tais perspectivas para poderem então encontrar as respostas necessárias. O 8 de ouros, que é o trabalho em conjunto para esta relação, ambos estarem então a trabalhar no sentido de melhorar esta relação para chegarem até aqui ao 4 de paus. O pajem de espadas, falar com clareza, com inteligência. O sol, queridos consulentes, então, mais uma vez aqui o selar desta relação. Aqui está o sol a brilhar para vós, a iluminação, portanto, que vem a brilhantar esta lua e todas estas dúvidas. E o 6 de paus, que é então uma carta lindíssima de vitória. Maravilhosa esta tiragem, queridos nativos de Sagitário, é uma tiragem linda, intensíssima. Então tem aqui um trabalho muito bonito para a segunda quinzena de março. Não nos espanta porque é esta de facto a energia que está no ar. 2020, ano do Sol, 2020, ano de trabalhar com os afetos. Então temos aqui 2020 dá 40, dá 4, portanto, estabilidade, e 2, portanto, o trabalho a 2, então, os afetos. Muito bem, então vamos pedir um conselho dos Anjos do Romance para vós. Vamos então ver qual é o conselho para vós. Então, um conselho para os nossos queridos nativos de Sagitário. 2, 3. Muito bem. Coisa bonita. Então, é como se fosse um novo amor para muitos de vós. Para muitos de vós pode ser, de facto, um novo amor. Fala aqui para alguns de vós, se é um novo amor, deverão deixar ir embora, então o que tem que ir embora, porque tem aqui energias, então, quer de começos de renovos, quer de reestruturação com esta pessoa,
dependendo de facto do vosso momento. Se é para deixarem ir embora o vosso ex, se é o caso, então tem aqui o novo amor já, a explicação de uma situação e de outra que já está aqui contemplada. Expressa o seu amor para aquele que vem ou para aquele que se reajusta convosco e mais uma explicação, abra a sua mente. Então, para quem? Para aqueles que se aplica de facto então o reestruturar então esta relação. Então aqui tem a explicação para alguns novo amor, para outros então reestruturarem esta relação que tem obviamente em muitos de vós tudo para dar então certíssimo convosco. Tudo está certo, porque até para um novo amor tem ali a explicação, deixe ir embora o ex e receba o novo amor. Vamos então ver os suspiros de amor. O que trazem os suspiros de amor para vós? Qual a mensagem? Ok, muito bem, vamos então ver. Para ter um pouco o deck. Ok. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas então as mensagens que devemos então partilhar convosco. Aqui uma outra carta que quer também aparecer. Muito bem. Então, pratique simples atos de ternura. Esta figura está aqui a oferecer ternura a estes animaizinhos aqui da floresta. Então, a ternura é algo, o ser gentil, o ser terno, compreensivo com tudo e com todos. Muito importante. A carta seguinte é o amor faz a diferença, sem dúvida. A vossa relação com este ser amado é, de facto, uma atitude de romance. Muito bonito. Um conselho final, amor verdadeiro. Muito bonito. Amor verdadeiro para vós. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Muito bem, meus queridos consulentes. Então, é uma mensagem belíssima. Vamos deixar esta mensagem para vós. É de facto um êxito que aqui está já de antemão. É vencer então as dificuldades, ultrapassá-las da forma que for melhor para vós, onde realmente se encaixar então estes conselhos. Se foi do vosso agrado, meus queridos consulentes, expressem os vossos comentários, é muito motivador, o vosso like e a vossa subscrição também. Vamos mantendo a nossa luz acesa para que possamos então continuar a ajudar com estas mensagens maravilhosas para chegarmos a mais corações. Desejo-vos um excelente trabalho para o mês de março, sobretudo para a segunda quinzena de março, que é onde efetivamente esta leitura vai então recair e tem tudo para dar certo, queridos consulentes, com excelentes mensagens. Muito obrigada e até breve.